Hoje a Organização das Nações Unidas celebra seus 78 anos e eu convidei o professor de Geografia há mais de 20 anos, um amante da geopolítica, João Corrêa, para conversar sobre esse contexto e a gente poder falar no meio desse mundo, né, que vive diversas crises, quer seja Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina e outros desafios, poder falar qual é o papel da ONU. Então a gente vai começar conversando sobre como a ONU nos trouxe até aqui, como ela chegou até aqui, mas também vai ter tempo para falar sobre Israel e Palestina, sobre Rússia e Ucrânia, sobre um monte de coisa interessante. Começando do começo, o mundo quando a ONU foi criada e o que é que isso reflete dentro da própria ONU, como é que a ONU ainda é um reflexo daquele mundo do pós-Segunda Guerra e como é que ela se adaptou até o dia de hoje, assim. Então, são dois momentos interessantes quando a gente fala da criação da ONU. A ONU foi criada basicamente num processo do pós-Segunda Guerra Mundial, um processo que foi capitaneado pelos Estados Unidos e outras potências que saíram vitoriosas daquele contexto. E era um contexto em que o mundo estava cansado de tantos conflitos. É importante lembrar que o mundo atravessou duas guerras mundiais no intervalo de menos de 30 anos, a Primeira e a Segunda Guerra. Então a ONU foi criada nesse contexto do processo de paz. A criação da ONU, ela é muito semelhante, Pedro, à criação da Liga das Nações. A Liga das Nações foi um presente trazido pelo Tratado de Versalhes, no pós-Primeira Guerra. E a ONU foi criada no pós-Segunda Guerra também com essa proposta, essa ideia de congregar dentro de uma esfera de comunidade, de governança geopolítica internacional, os países que naquela época eram divididos em primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa divisão já não é usada mais nos dias de hoje, não havia toda aquela polarização emblemática de outrora, mas o que eu penso é que se a gente pegar a criação das Nações Unidas, a criação da Liga das Nações e olhar para o mundo no presente, a gente percebe como a humanidade mudou, as prioridades parecem que são diferentes e o mundo hoje vive inúmeros desafios. A gente estava conversando antes de entrar aqui para gravar esse conteúdo para vocês, dizendo o quanto o mundo hoje tem feridas abertas, feridas não cicatrizadas, veias abertas, puxando um pouquinho do Eduardo Galeano, as veias abertas da América Latina, mas a gente pode colocar a nível internacional. Você falou aí sobre a questão da Liga das Nações, né, e do Tratado de Versalhes, que gerou ali um período muito curto, né, de paz mundial, por assim dizer, e já emendou diretamente com a Segunda Guerra. Qual é a grande diferença assim, do que são esses 78 anos da ONU e o que foi a Liga das Nações ali? Por que que uma vem mantendo com algumas críticas e algumas dificuldades, mas vem mantendo 78 anos e o outro projeto ali se encerrou já com a Segunda Guerra? A Liga das Nações foi criada no pós-Primeira Guerra Mundial, durante o processo do Tratado de Versalhes, com a promessa de estabelecer a paz e de tentar, é uma coisa muito importante, a proposta da ONU e a proposta da Liga das Nações, alinhar expectativas. Imaginem vocês conseguir alinhar expectativas de inúmeros países do mundo com realidades completamente diferentes. É difícil a gente alinhar as expectativas nacionais? É difícil a gente trabalhar dentro do Brasil e em tantos países do mundo com previsibilidade? Imaginem vocês um organismo internacional, através da diplomacia, através da paz, deixando a questão bélica de lado, tentando alinhar expectativas aí entre os países. Houve essa falha nesse sentido, a falta de engajamento dos Estados Unidos e, por que não, o fato de não ter previsto o mundo no contexto da Segunda Guerra Mundial. E o que eu posso falar sobre as Nações Unidas? A ONU foi criada no mesmo contexto da Liga das Nações para substituir a Liga das Nações nesse pós-Segunda Guerra Mundial e teve, eu posso dizer para vocês, uma atuação positiva no contexto da Guerra Fria. A gente sabe que a Segunda Guerra mal acabou e o mundo já partiu para a bipolaridade, Estados Unidos e União Soviética, escolha o seu lado. Depois veio aquela ideia da Conferência de Bandung. Vamos criar uma terceira via diplomática, Índia, países da África, autodeterminação dos povos, não temos que seguir esses dois modelos prontos. A ONU atuou bem nesse contexto, a Carta das Nações, direitos humanos, a questão de conseguir angariar
fundos que foram aplicados em inúmeras missões humanitárias, crise dos refugiados, atuação na Guerra das Coreias, que não é um conflito que se resolveu, mas um cessar-fogo, a questão do paralelo 38, separando as duas Coreias, uma zona desmilitarizada, tudo isso aí tem um papel das Nações Unidas. A própria criação do Estado de Israel, que é até uma coisa que muita gente, Pedro, pensa, a ONU cria países. Não, a ONU ela não vai criar novos países. Ela vai colocar em votação, ela vai estabelecer algumas resoluções e os países membros, através da Assembleia Geral, vão definir se aquilo ali é possível de ser concretizado ou não. Eu vou fazer até uma comparação simplória aqui. É como se você estivesse olhando, por exemplo, a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados são 513 deputados. Você tem uma regra, uma convergência ali da institucionalidade, mas no final das contas, a efetividade da Câmara vai se dar de acordo com a cabeça e do pensamento e da atuação dos 513. A ONU, às vezes, simboliza um pouco isso. Não é que a ONU vai resolver os problemas, ela vai colocar ali os mais de 180 países para sentarem, para conversarem, e vai depender da convergência de ideias, de opiniões entre eles, para que ela tenha uma efetividade ou não. E, para além dos 180, 190, você tem ali a questão do Conselho de Segurança, que aí já é um órgão mais restrito dentro da ONU, e que era essa pergunta que eu queria trazer, porque a gente tem ouvido falar em questão de reforma do Conselho de Segurança, do que é que o Conselho de Segurança parecia no final da Segunda Guerra, o que é que ele tem a ver com a relação do mundo agora e o que é que o Brasil pode ajudar enquanto membro permanente ou não desse Conselho. Então, perfeito. O Brasil tem uma longa tradição na diplomacia internacional. O Brasil esteve presente na criação das Nações Unidas com o então Oswaldo Aranha, e é daí que vem uma tradição do Brasil praticamente abrir as Assembleias Gerais das Nações Unidas anualmente. O Brasil também tem uma diplomacia que a gente pode relembrar do saudoso Sérgio Vieira de Mello. Sérgio Vieira de Mello, que chegou a ser cotado, inclusive, para ser o conselheiro geral, o chefe maior das Nações Unidas, e foi vítima de um ataque terrorista quando trabalhava pelas Nações Unidas. Vejam que situação. Trabalhava pela paz no Iraque, foi morto em Bagdá. Muito triste essa situação. Então o Brasil tem uma tradição do ponto de vista diplomático. O Brasil sempre buscou ter um discurso de equilíbrio, de neutralidade e tentando, de certa forma, dialogar com ambas as partes quando existe algum tipo de conflito. O Brasil é um dos países que mais se fez presente com essa questão da rotatividade, essa presença, Brasil, Japão também, enfim. Mas vejam, um Conselho de Segurança que não tem um Brasil, que é uma grande liderança emergente, não tem um Japão, que tem uma importância histórica significativa, não tem uma Alemanha, a Índia. Então, esse Conselho, fala-se muito sobre ampliar o Conselho, mas o que a gente percebe é que existe uma resistência dentro do Conselho de Segurança da ONU para a entrada de novos países. Essa resistência não seria necessariamente voltada ao Brasil, não é por conta de presidente Lula, ou Bolsonaro, ou Temer, ou Dilma, ou qualquer presidente que seja, até porque essa questão de fazer parte do Conselho ou não vai para muito além do governo, a questão do Estado é algo muito mais amplo, muito mais forte, mas hoje eu vejo que a grande pressão é porque se o Brasil entrar, quem é que vai entrar? Aí abre precedente para os outros entrarem ali. Principalmente a Índia. A Índia, ela tem essa rivalidade muito forte com a China, são dois gigantes asiáticos. A Índia ultrapassou agora a população chinesa, é o país mais populoso do mundo. Índia e China têm uma disputa de fronteira pela região da Caxemira. Então, se o Brasil entra, por que a Índia não vai entrar também? E a Alemanha e outros países? Isso acaba travando um pouco o processo. Então, se o Brasil entra, por que a Índia não vai entrar também? E a Alemanha e outros países? Isso acaba travando um pouco o processo. Eu fico feliz do Brasil ocupar a presidência do Conselho de Segurança, porque, queira ou não, a gente pode até não ter o poder de veto, mas a gente tem o poder, nós temos o direito da escuta. Então, o Brasil pode apresentar documentos que vão ser lidos e o Brasil pode determinar a pauta,
a agenda do Conselho de Segurança, queira ou não, gente. Isso dá uma visibilidade muito grande ao Brasil, como já deu em situações anteriores. Eu não gosto daquela tese de que o Brasil é pequeno, o Brasil é um anão diplomático. Eu penso que não. O Brasil tem uma história dentro da diplomacia muito forte. O Itamaraty tem um trabalho muito sério, independente, gente, de partido político A, B, C. Diplomacia é algo que acontece nos bastidores e é um trabalho de relações internacionais muito forte. Eu penso que é uma oportunidade para a gente se projetar do ponto de vista internacional nesse momento de crise. Essa questão do Brasil na ONU, eu queria citar também o nome de outra pessoa, Berta Lutz, que fez parte, né, da concepção, dentro da comitiva do Brasil, da Carta da criação da ONU, e é uma carta que trouxe, inclusive, algumas questões em relação à igualdade de gênero, porque a gente muitas vezes fala sobre guerras e tal, mas a ONU é também um espaço de debate dos países sobre política de saúde, sobre a política de segurança interna dentro dos países e todo tipo de política pública de maneira geral. Você tem uma convergência desse debate e resoluções que falam a respeito disso, e a presença de Berta e também de outras mulheres de outras delegações trouxeram desde a criação da ONU ali na década de 40, onde você tinha ainda um debate bem menos avançado do que você tem hoje em relação a essa questão, um vetor da ONU também de promover essa igualdade de gênero, que ainda é um desafio em diversos países do mundo. Eu imagino que você tenha vivenciado isso, já andou muito o mundo inteiro e sabe que essa questão do papel da mulher na sociedade em alguns países ainda é muito diferente do que a gente vê, por exemplo, Sim. aqui no Brasil. Que, inclusive, existe uma perspectiva de que quando o Guterres ele acaba esse mandato dele, ele que é português, o próximo conselheiro-geral das Nações Unidas, o cargo máximo dentro da ONU, seja ocupado por algum ou alguma latino-americana, alguma latino-americana. Então, existe essa ideia também da representatividade. A ONU tem a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial de Saúde, que agora teve aí uma vitrine muito forte pela questão, infelizmente, da pandemia. Você tem a questão da Unicef, voltada para o público infantil, a questão dos refugiados. Então, são vários instrumentos de debate dentro da ONU, são vários comitês, são vários escritórios, inclusive a sede da ONU mais conhecida fica em Nova York, em Manhattan, mas a ONU tem um escritório em Genebra, que é o prédio belíssimo, mais antigo da Liga das Nações. Eu quero dizer que a ONU cresceu muito, tá, gente? Se a gente pegar a ONU da década de 60 para cá, você percebe que a quantidade de países foi aumentando de forma significativa. Eu digo a década de 60 porque pega o pós-Segunda Guerra, a descolonização afroasiática. Muitos países da África e da Ásia conseguiram se libertar no pós-Segunda Guerra, a descolonização foi muito forte, então a ONU foi crescendo. Aconteceram mudanças também, só uma curiosidade, quem representava a China perante as Nações Unidas no início da organização era Taiwan. Taiwan era considerada a verdadeira China. E, posteriormente, após a morte de Mao Tse-tung e a abertura econômica da China, em verdade, após a aproximação entre China e Ocidente, ainda ali em 72, quando um presidente americano decidiu visitar Pequim e houve essa aproximação entre o Ocidente e o Oriente e a China, foi que a ONU tirou Taiwan. Taiwan não tem representatividade nas Nações Unidas e colocou a RPC, a República Popular da China, que é governada desde 49 pelo Partido Comunista Chinês. A ONU, com o passar do tempo, ela se enfraqueceu, mas ela não se enfraqueceu por si só, por uma política dela. Ela reflete a vontade, a temperatura do mundo. Você tem projetos coletivos, você tem pautas que agregam, pautas que unem, mas o que passa a impressão é que os interesses pessoais, os interesses domésticos, regionais, por vezes ficam acima dos interesses coletivos, dos interesses da humanidade. Mas ela precisa se reinventar para que ela não perca o protagonismo dos debates. Nessa guerra de agora entre Israel e Hamas, fizeram uma conferência há 3 dias no Cairo. Uma conferência que não conseguiram aprovar um documento, não conseguiram aprovar uma resolução. Esse tipo de discussão tem que ser encabeçada pelas Nações Unidas. A partir do momento que a gente enfraquece a ONU
e a gente vai esvaziar a ONU, nós estamos esvaziando as oportunidades dos debates diplomáticos coletivos de interesse para as relações internacionais. Porque cria um cenário ali, vamos dizer, uma guerra, e eu queria que, eu acho que a gente tem tempo ainda, e cria um contexto, se você enfraquece a ONU, de em uma situação dessa, ao invés de procurar a ONU, o Conselho de Segurança da ONU e essas discussões mais coletivas, você vai buscar ir para baixo da asa dos Estados Unidos ou ir para baixo da asa da China e voltar a uma coisa ali de um mundo bipolar e de relações bilaterais e não procurar mais essa discussão multilateral. O que acontece hoje é que, Pedro, o Conselho de Segurança, formado por 5 países permanentes e 10 países, como a gente já tinha falado aqui, que tem são rotativos e não têm o poder de veto, mas os países que têm esse poder de veto têm usado em causa própria e não pelo coletivo. O debate sobre a questão da Rússia e da Ucrânia foi levado, já foi debatido no Conselho de Segurança, já foi alvo de debates na Assembleia Geral, mas eu percebo uma contaminação nas 2 etapas. No Conselho de Segurança, que é um petit comité, a Rússia usa o seu poder de veto, assim como os americanos já usaram anteriormente na questão do Iraque, é importante frisar isso daqui, assim como a China também já usou o seu poder de veto em N situações, é difícil criar um consenso, e eu observo também esse fenômeno da influência, da interferência, na Assembleia Geral. Quando há uma votação de interesse da China ou da Rússia, os países da África ou vão praticar o direito da abstenção ou vão votar alinhados a Moscou e a Pequim. E a mesma coisa acontece quando tem alguma votação que é de interesse dos Estados Unidos ou de algum membro significativo da União Europeia. Sobre essa questão de Israel e Hamas, a gente está falando de um conflito que não começou agora. Se a gente voltar um pouquinho na história, Operação Guardiões do Muro, Operação Manta Protetora e agora a operação traçada por Israel chamada de Espadas de Ferro. O Hamas foi criado na década de 80 como um braço da Irmandade Muçulmana, que é um grupo muito antigo e muito atuante dentro do Egito. O Hamas, antes de existir, já havia um grupo paramilitar palestino que tem um braço político e tem um braço armado chamado de Fatah, ligado à Organização para a Libertação da Palestina, o então Yasser Arafat. É um conflito, gente, histórico, significativo. A própria criação de Israel no pós-guerra foi alvo de muitas polêmicas, muitos debates na época, porque a proposta da ONU era pegar o território da Palestina, que é um território diminuto, e dividir entre 2 países, 2 estados que pudessem coexistir. Na época, os árabes não concordaram com a proposta votada pelas Nações Unidas, então você teve a Guerra da Independência, a Guerra de Suez, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur. Aquela região, a guerra não é de agora. O estado de guerra, ele é latente. A guerra vivia, a guerra já acontecia anteriormente. E só mais um detalhe para colocar todo mundo na mesma página, a Palestina fica no Oriente Médio. O Oriente Médio, eu digo para vocês, que é a região mais estratégica do mundo. É uma região localizada entre 3 continentes, África, Ásia e Europa. É uma área muito rica em óleo e gás natural. É uma região que tem ali o Estreito de Hormuz, por onde passam milhões de barris de petróleo diariamente. Você tem o Mar Vermelho, tem o Canal de Suez, conectando o Ocidente ao Oriente, Mediterrâneo, Mar Vermelho e companhia. Tudo isso é muito estratégico para aquela região. Além de que Jerusalém é o metro quadrado mais importante do ponto de vista simbólico e religioso do mundo. Você tem ali o surgimento, você tem a importância, eu diria, no Oriente Médio, e pegando o recorte de Jerusalém, você tem símbolos, você tem momentos importantes para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo. Então, é uma área que é estratégica do ponto de vista econômico, do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista religioso e, por que não, social. O Oriente Médio é capaz de promover a paz no mundo, um instrumento de paz, de propagar a paz, mas também pode ser o instrumento, o Oriente Médio, o início, Pedro, de uma guerra muito maior. As guerras, elas começam como problemas domésticos, que se transformam em problemas regionais e que depois podem se transformar em problemas
mundiais. Investir nesse multilateralismo, nesse diálogo da Organização das Nações Unidas, né, e poder colocar os países sentados na mesa para resolver suas questões sem precisar ir para o caminho da guerra é o que a gente deve perseguir, e entendendo a diferença de cultura. Eu acho que isso é muito importante. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de ter contato com diferentes pessoas de diferentes países, de diferentes visões de mundo, e uma questão que sempre que eu estou tratando, tanto da guerra da Rússia com a Ucrânia, como também esse conflito no Oriente Médio, é entender que as pessoas não pensam com a mesma cabeça nossa. Nós estamos num país que há 100 anos não participa de uma guerra que seja sua, né, onde a gente não vê os conflitos em relação aos vizinhos, as dificuldades que existem, sejam resolvidas dessa forma. Enquanto você vê, por exemplo, tanto no Oriente Médio, como ali naquela região do leste europeu, você vê guerras que se sucedem e pessoas que acabam crescendo com a geração dos seus avós, dos seus pais e a sua geração agora, tendo visto a guerra e acompanhado a guerra de perto. Mais provável que essas pessoas naturalizem a guerra e o conflito e entendam que os problemas podem ser resolvidos por esse caminho, do que nós brasileiros que vivemos na geração dos nossos avós, a geração dos nossos pais e a nossa geração sem viver uma guerra que fosse nossa. Você precisa entender essa diferença de pensamento, essa mudança de cultura passa sim por esse debate amplo, porque se o Brasil senta no Conselho de Segurança da ONU, você está dando a oportunidade para que um país que há muito tempo convive com a paz está se posicionando em meio a outros países que têm muito mais familiaridade com a questão das guerras. E, João, eu queria agradecer muito, né, a oportunidade da gente conversar no dia de hoje, dizer que eu admiro muito o seu trabalho, né, admiro muito o que você faz para popularizar essa questão da geopolítica que, queiramos ou não queiramos, influencia diretamente nas nossas vidas, né, quer seja no preço da gasolina, quando você vai abastecer o carro, no preço da passagem de ônibus para quem anda de ônibus por conta do preço do diesel também, quer seja na própria questão de alimentos, né, a gente viveu nos anos recentes uma dificuldade em relação ao país que muitas vezes era associada ao encarecimento dos produtos em relação à demanda externa ou dificuldades em relação a toda essa questão do comércio internacional pela guerra, e é importante que a gente entenda como é que essas coisas estão funcionando e como é que elas impactam a nossa vida. Então, agradecer demais e deixar também uma oportunidade para você falar como é que as pessoas podem se familiarizar mais com essa questão da geopolítica, o que é que você tem feito aí para aproximar as pessoas desse debate. Então, muito importante a tua fala sobre essa questão do preço dos alimentos, sobre essa questão do preço dos combustíveis, inflação, porque a geopolítica, de fato, tem essa capacidade. O que acontece fora de um país tem capacidade de gerar. A gente vive num mundo conectado, cada vez mais globalizado. Então, os acontecimentos do Oriente Médio podem influenciar aqui. Eu quero dar só um exemplo. A criação do Proálcool, o Programa Nacional do Álcool, nos anos 80, aquilo ali foi uma resposta também à disparada do preço da gasolina. O Brasil, a gente diz que é autossuficiente em petróleo, a gente tem reservas petrolíferas suficientes, mas nós não somos ainda autossuficientes nos derivados, na cadeia, no processo final. Então a gente compra a gasolina, a gente compra o diesel, a gente importa esse... Então o preço do dólar vai impactar. O preço do petróleo também, do barril do petróleo, isso vai impactar. E o Oriente Médio concentra os países da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Isso aí, sem dúvida, qualquer conflito na região vai gerar o que a gente chama de choque do petróleo. São exemplos do que a gente pode citar. Estudem geopolítica, na verdade, estudem. Estudar fortalece, estudar dignifica. Leiam bastante. A internet é um instrumento muito legal. Tem muita coisa errada, mas tem muita coisa boa também acontecendo. Estimulem a criticidade, sigam com muito propósito. Internet não é um lugar para ficar brigando, aregando, feito torcida organizada, as pessoas se ofendendo, gastando energia. Gaste sua energia com coisas boas, coisas que podem construir. Você não pode controlar o mundo, mas você pode controlar as suas ações. E eu penso que tem espaço para excelentes debates. Eu que agradeço aqui a oportunidade de conversar contigo. Venho minha família de professores e sei da importância que a educação tem para o nosso Brasil e para o mundo. A educação é um instrumento de mudança, sabe por quê? Porque as mudanças da educação são perenes. Elas não são instantâneas. E é isso. Beleza?